Na véspera de Natal, o aeroporto de Chicago O'Hare estava mais movimentado do que nunca. Passagens nas mãos, famílias se apressavam para embarcar, carregando presentes, malas e sonhos de reuniões em torno da lareira. Entre as dezenas de voos, o 485, com destino a Los Angeles, prometia ser mais uma jornada comum. Mas, para os 237 passageiros, essa viagem logo se tornaria um marco inesquecível. Entre os passageiros estava Susan Carter, uma mãe solteira levando seu filho Ethan para conhecer os avós pela primeira vez, e Jack Thompson, um executivo cansado que só queria chegar a tempo para o jantar natalino. Assim que o avião decolou, os sorrisos e a antecipação de momentos felizes dominaram a cabine. As comissárias serviam chocolate quente e o capitão desejou a todos um Feliz Natal pelos alto-falantes. O ambiente era quase mágico, uma pausa no caos do aeroporto. No entanto, havia algo diferente neste voo, algo que os passageiros ainda não conseguiam definir, mas que muitos sentiriam em breve. À medida que o avião ganhava altitude, o que parecia uma celebração perfeita começava a mostrar sinais de que nem tudo estava bem. Foi quando as luzes da cabine piscaram pela primeira vez que o clima começou a mudar. Provavelmente só uma turbulência, pensaram os passageiros, rindo nervosamente. Mas o piscar das luzes era apenas o primeiro de uma série de eventos que transformariam o Natal desses passageiros em um verdadeiro pesadelo. A cada minuto, o ar ficava mais pesado e uma sensação estranha de inquietação começava a se espalhar. No entanto, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. E foi exatamente quando o capitão anunciou que o voo faria uma pequena alteração na rota, devido a uma anomalia climática incomum, que o silêncio tomou conta da cabine. Uma frase que deveria ser rotineira, mas que soou quase enigmática para quem prestava atenção. Olhares foram trocados, e até mesmo as crianças, antes barulhentas, ficaram quietas. Era como se o espírito natalino tivesse dado lugar a algo que ninguém sabia explicar. Prepare-se para mergulhar nessa história de tirar o fôlego, onde as festas, a magia e os sorrisos da véspera de Natal se transformam em um mistério que desafia a lógica. Um voo, centenas de histórias, e uma noite que jamais será esquecida. A cada curva na trama, você verá como esses passageiros enfrentaram o inesperado e descobriram verdades escondidas sob as nuvens. Vamos continuar. Tudo parecia normal no voo 485, até que uma sequência de luzes piscando começou a chamar a atenção dos passageiros. Alguns acharam engraçado, outros fizeram piadas, mas Susan percebeu que algo estava errado. Ela tentou distrair Ethan com um jogo no tablet, mas seus olhos voltavam constantemente para os comissários, que pareciam mais tensos do que de costume. Jack, sempre atento, percebeu que as luzes não piscavam de forma aleatória. Era quase como se seguissem um padrão. De repente, o avião tremeu com força, derrubando bandejas e copos pelo chão. A turbulência arrancou suspiros e murmúrios de preocupação, mas o piloto rapidamente anunciou: "Senhoras e senhores, estamos passando por uma leve turbulência. Por favor, mantenham seus cintos afivelados." A voz soava firme, mas havia algo em seu tom que não tranquilizou os passageiros. O desconforto era palpável e os olhares começaram a se cruzar pela cabine. Logo depois, algo chamou a atenção de Jack. Pela janela, ele viu um brilho estranho no céu, algo que não parecia natural. Era uma luz pulsante, com tons que oscilavam entre o azul e o roxo, dançando entre as nuvens. Ele inclinou-se mais perto do vidro, tentando entender o que estava vendo. "Será uma tempestade elétrica?" perguntou-se, mas o padrão das luzes era tão peculiar que descartou rapidamente essa possibilidade. Enquanto isso, os comissários trocavam olhares discretos, e um deles caminhou rapidamente até a cabine do piloto. A tensão aumentava entre os passageiros, mas ninguém ousava falar alto.
O silêncio foi quebrado por uma criança sentada mais à frente que apontou para a tela de entretenimento. Olha, mamãe, tem algo errado! As telas, que até então exibiam filmes e informações do voo, começaram a piscar estática. Um a um, os sistemas foram se desligando, mergulhando a cabine em um clima ainda mais inquietante. Quando tudo parecia estabilizar, as telas voltaram a funcionar, mas não exibiam os filmes ou mapas. Em vez disso, uma mensagem peculiar apareceu. Você foi escolhido. A frase surgiu em todas as telas, congelando os passageiros em seus lugares. Alguns começaram a murmurar, outros apertaram os botões para chamar os comissários, mas ninguém obteve respostas. O que significava aquilo? E mais importante, quem ou o que havia enviado essa mensagem? Após a misteriosa mensagem, a cabine mergulhou em um silêncio pesado. O som do motor, constante e tranquilizador em voos normais, parecia distante e abafado. Susan apertava a mão de Ethan com força, tentando manter a calma. "O que significa isso, mamãe?" perguntou ele com a voz baixa. Susan não sabia o que responder, mas tentou esboçar um sorriso reconfortante. Jack, por outro lado, já havia se inclinado para conversar com um passageiro ao lado, tentando entender se aquilo era algum tipo de brincadeira ou erro técnico. Os comissários começaram a caminhar pela cabine, mas seus rostos denunciavam uma preocupação que tentavam esconder. Uma jovem comissária, aparentemente novata, tropeçou ao tentar atender a chamada de um passageiro. "Senhor, mantenha a calma. Estamos verificando o que aconteceu", disse ela, mas sua voz tremia, e isso só aumentou a inquietação. O capitão não fazia mais anúncios, e a ausência de explicações alimentava a tensão. A cada minuto que passava, mais passageiros se levantavam, ignorando os avisos de segurança. Jack decidiu agir. Ele se levantou, caminhou até um dos comissários e perguntou diretamente: "O que está acontecendo aqui? Essa mensagem não é algo normal. Precisamos de respostas." O comissário, visivelmente desconfortável, balançou a cabeça. "Senhor, estamos investigando. Por favor, volte ao seu assento." Mas Jack sabia reconhecer mentiras. Ele voltou ao seu lugar, mas seu olhar permanecia fixo na cabine do piloto, como se esperasse que o mistério se resolvesse ali. Enquanto isso, uma passageira mais velha, sentada ao lado de Susan, começou a rezar baixinho, com as mãos apertadas em um terço. Outros começaram a imitar seu gesto, como se buscar proteção divina fosse a única saída. As luzes voltaram a piscar, dessa vez acompanhadas por um som agudo que ecoava pela cabine. Era como um zumbido intermitente e desconfortável, fazendo alguns passageiros taparem os ouvidos. A sensação de que algo estava terrivelmente errado era inevitável. E então, o voo deu um novo salto na tensão. As máscaras de oxigênio caíram abruptamente, mesmo sem sinais de despressurização. Gritos tomaram conta da cabine e o caos se instalou. "Coloquem as máscaras! É uma emergência!" gritou um dos comissários, mas o tom desesperado apenas aumentou o pânico. Jack olhou ao redor, tentando manter a cabeça fria, mas percebeu que, seja lá o que estivesse acontecendo, não era algo que pudesse ser explicado pelas regras da aviação. Enquanto os passageiros tentavam colocar as máscaras de oxigênio, o avião deu uma guinada brusca para a esquerda. Muitos foram lançados contra os encostos e gritos se misturaram ao som dos motores que pareciam estar trabalhando mais intensamente. Jack, segurando firme no braço de sua poltrona, olhou para Susan, que tentava proteger Ethan com o próprio corpo. "Isso não é só turbulência", ele murmurou para si mesmo, com o coração acelerado. O interfone da cabine soou, mas dessa vez não foi a voz calma do capitão que se ouviu. Era uma mensagem em tom eletrônico, distorcido: "Mudança de rota necessária. Ponto de destino recalculado." Muitos passageiros franziram a testa confusos. Alguns gritaram, exigindo explicações, mas nenhum comissário conseguia responder. O que seria esse ponto de destino?
Não havia mais respostas, apenas incertezas que pairavam no ar como o próprio avião. Susan segurava Ethan com força, enquanto ele olhava pela janela, apontando algo. Mamãe, aquelas luzes de novo! Ela olhou para fora e viu o mesmo brilho azul e roxo que Jack tinha notado antes. Agora, porém, as luzes pareciam mais próximas, quase acompanhando o avião. Jack, ao observar o mesmo fenômeno, tentou tirar uma foto com seu celular, mas o dispositivo não funcionava. Nem ele, nem os outros ao redor. Era como se algo estivesse bloqueando todos os sinais. Na cabine, a tensão entre os comissários aumentava. Um deles correu em direção à porta do piloto, batendo com força. Capitão, precisamos de instruções. Ele olhou para trás e viu os passageiros observando, como se esperassem que ele assumisse o controle da situação. Mas ele estava tão perdido quanto todos ali. Jack percebeu o medo em seus olhos e se levantou novamente. Se ninguém sabe o que está acontecendo, talvez devêssemos todos saber o que estamos enfrentando, ele disse, atraindo a atenção de quem estava próximo. De repente, as luzes da cabine se apagaram por completo, mergulhando o avião em escuridão. Apenas o brilho das luzes externas, agora intensamente pulsantes, iluminava a cabine. Os gritos cessaram por um momento, substituídos por um silêncio assustador. Foi quando uma voz ecoou pelo sistema de som do avião, calma e autoritária. Senhoras e senhores, sua nova jornada está apenas começando. A mensagem não era do capitão, e ninguém reconhecia aquela voz. O terror tomou conta da cabine enquanto a frase repetia, como se fosse um anúncio de boas-vindas para algo que ninguém queria enfrentar. A voz repetiu a mensagem uma última vez antes de desaparecer, deixando os passageiros em completo desespero. Sua nova jornada está apenas começando. As palavras ecoavam nas mentes de todos, criando um pânico silencioso. Susan apertou Ethan contra si, como se pudesse protegê-lo do que quer que estivesse acontecendo. Jack, ainda de pé, olhou ao redor, tentando entender a situação. Isso não é normal. Isso não é humano, ele murmurou, mal acreditando no que dizia. As luzes externas continuavam a pulsar, iluminando a cabine em tons de azul e roxo, criando sombras assustadoras nas faces dos passageiros. O som estranho voltou, um zumbido profundo e contínuo que parecia vibrar dentro dos ossos de cada um. Alguns começaram a tampar os ouvidos, enquanto outros simplesmente choravam, incapazes de processar o que estavam vivenciando. Uma passageira ao fundo começou a gritar: "Alguém está nos controlando! Isso é um sequestro!" Mas o que poderia ser isso? Não havia explicação lógica. Jack tentou mais uma vez chegar até os comissários, mas eles agora estavam reunidos perto da cabine, discutindo em sussurros tensos. "Vocês precisam nos dizer o que está acontecendo", ele exigiu, sua voz firme. Um dos comissários, visivelmente abalado, respondeu: "Nós não sabemos. A comunicação com a torre foi cortada. Nem o capitão sabe o que é isso." Era a primeira vez que eles admitiam que estavam tão perdidos quanto os passageiros. A resposta fez com que Jack sentisse um calafrio percorrer sua espinha. De repente, as luzes internas do avião voltaram, mas em uma intensidade estranha, banhando a cabine em uma iluminação fria e artificial. Era como se alguém, ou algo, quisesse que todos se vissem claramente. As telas de entretenimento ligaram novamente, mas dessa vez exibiam algo diferente. Não era mais a mensagem "Você foi escolhido". Agora mostravam imagens de lugares desconhecidos, montanhas cobertas de névoa, florestas densas e algo que parecia uma estrutura gigantesca brilhando ao longe. Não eram lugares na Terra que qualquer um ali pudesse reconhecer. Então, o zumbido foi substituído por um som novo, uma série de tons altos e intermitentes, como se fosse um código.
Jack observou um homem com um laptop tentando decifrá-lo, mas o aparelho não ligava. A situação parecia cada vez mais surreal, como se o avião estivesse sendo guiado para um destino que ninguém compreendia. Jack olhou para Susan e Ethan, que tremiam em silêncio, e sentiu uma necessidade crescente de proteger aquelas vidas. Mas proteger do quê? Ele não sabia, e a pior parte era essa: o desconhecido estava no controle. Os passageiros assistiam em silêncio absoluto às imagens exibidas nas telas. Lugares que pareciam ter saído de um sonho ou de um pesadelo. Montanhas que flutuavam, céus que brilhavam em cores impossíveis, cidades vazias com arquitetura que ninguém reconhecia. Susan, tremendo, segurou a mão de Ethan enquanto ele perguntava: "Mamãe, onde é isso? Vamos para lá?" Ela queria tranquilizá-lo, mas nem mesmo tinha uma resposta. Tudo o que ela sentia era medo. De repente, a voz voltou ao sistema de som, fria e mecânica. "A jornada deve continuar. Vocês foram escolhidos." A frase era repetida várias vezes, como um mantra que ecoava pela cabine. Jack se levantou novamente, desta vez com mais determinação. "Não podemos apenas esperar o que quer que esteja acontecendo. Precisamos descobrir como retomar o controle deste avião." Sua voz firme inspirou alguns passageiros a concordarem, mas outros estavam paralisados, incapazes de reagir. Os comissários, agora completamente sem respostas, abriram a porta da cabine do piloto, algo que raramente é feito em voos. Quando a porta se abriu, todos que puderam espiar viram que o capitão e o copiloto estavam tão confusos quanto os passageiros. Um painel de controle brilhava com sinais que ninguém ali reconhecia. "Estamos sendo desviados para um local fora de nossa rota", disse o capitão, com suor escorrendo pela testa. "Não sei como ou porquê, mas algo externo está controlando o sistema de navegação." A revelação trouxe uma nova onda de pânico entre os passageiros. Uma mulher começou a gritar, chamando por Deus, enquanto outro homem tentava desesperadamente abrir a porta de emergência, ignorando o fato de que estavam a quilômetros de altitude. Jack tentou manter a calma e organizar as pessoas. "Todos, escutem, precisamos nos unir e pensar com clareza. O pânico só vai piorar as coisas." Sua voz soava autoritária, mas ele mesmo não sabia o que fazer a seguir. Foi então que algo aconteceu que ninguém esperava. As janelas do avião ficaram completamente brancas, como se uma luz intensa tivesse coberto todo o exterior. Por um momento, parecia que o avião estava flutuando em um vazio absoluto, sem horizonte, sem céu, sem terra. "Estamos entrando em alguma coisa", disse Jack em voz baixa, enquanto observava a janela ao seu lado. E antes que alguém pudesse reagir, a voz voltou mais uma vez. "Bem-vindos! A transição está quase completa." Mas para onde estavam indo? E o que significava transição? A luz intensa que cobria as janelas começou a diminuir lentamente, revelando um cenário completamente diferente. O céu, que antes era escuro e pontuado por estrelas, agora parecia uma mistura de cores vibrantes, tons de laranja, roxo e dourado que se moviam como ondas. Abaixo estendia-se uma paisagem de montanhas flutuantes e rios que brilhavam como se fossem feitos de luz líquida. Os passageiros, incrédulos, olhavam pela janela, incapazes de acreditar no que viam. "Isso não pode ser real", disse Jack, enquanto Susan apertava ainda mais Ethan contra si. Na cabine, o capitão tentava desesperadamente recuperar o controle. "Todos os sistemas foram desativados. Não temos autonomia sobre o avião. Estamos sendo guiados por algo." A palavra algo pairou no ar, aumentando ainda mais o medo. Ele apertava botões e girava controles que não respondiam. A cada tentativa frustrada, o desespero em seu rosto ficava mais evidente. "Eu nunca vi nada assim", confessou ao copiloto, que apenas balançou a cabeça, igualmente atônito.
De repente, as telas nos assentos voltaram a se acender. Dessa vez, elas mostravam uma mensagem diferente. O julgamento começa agora. Os passageiros leram aquelas palavras em uníssono, enquanto um silêncio absoluto preenchia a cabine. Susan olhou para Jack, que estava visivelmente tentando manter a calma. Julgamento? Que tipo de julgamento? Perguntou uma senhora sentada próxima. Ninguém tinha respostas, mas a mensagem parecia carregar um peso quase sobrenatural. Enquanto todos tentavam processar o que estava acontecendo, o avião começou a desacelerar. Era como se estivesse sendo suavemente pousado por mãos invisíveis. O som dos motores diminuiu até quase desaparecer e o chão sob o avião parecia estável. Estamos aterrissando. Mas onde? Murmurou o copiloto. Quando o avião finalmente parou, o silêncio foi quebrado por um único som. O estalo das portas de emergência se abrindo sozinhas como um convite para sair. Os passageiros hesitaram, mas a curiosidade misturada ao medo começou a dominar. Jack foi o primeiro a se levantar, seguido por Susan e Ethan. Precisamos entender onde estamos, disse ele, olhando para os outros. Alguns o seguiram relutantemente, enquanto outros permaneciam em seus lugares petrificados. Ao cruzarem a porta, a visão os deixou sem palavras. Não era um aeroporto, nem mesmo algo que lembrasse a Terra. Era um espaço vasto e surreal, onde a gravidade parecia diferente, e uma estranha sensação de paz, misturada ao medo, pairava no ar. O julgamento estava prestes a começar. Ao pisar no solo desconhecido, os passageiros se viram cercados por um ambiente que desafiava a lógica. O chão era translúcido, como vidro, refletindo as cores vibrantes do céu acima. Estruturas colossais, impossíveis de descrever com precisão, pareciam surgir do nada, flutuando levemente. Não havia som além da respiração dos passageiros e o leve sussurro de um vento que ninguém podia sentir. Isso parece um sonho, disse Susan, segurando Ethan pela mão. Jack, ao lado dela, olhava ao redor, tentando identificar algum ponto de referência. No centro daquela paisagem surreal, uma plataforma começou a emergir, elevando-se do chão como se fosse parte viva do ambiente. Todos se viraram para observá-la. Era circular, com um brilho dourado que pulsava suavemente. De repente, uma figura apareceu no centro da plataforma, humanoide, mas indescritível. Sua presença emanava uma autoridade que era sentida antes mesmo de ser compreendida. "Bem-vindos", disse a figura, sua voz reverberando como se viesse de dentro da mente de cada um. "Quem é você? Onde estamos?", gritou Jack, tentando confrontar o ser que parecia ter todas as respostas. A figura virou-se em sua direção, mas não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela ergueu uma das mãos, e uma série de luzes começou a brilhar ao redor da plataforma. Cada luz projetava imagens dos passageiros, momentos de suas vidas, escolhas, ações e consequências. Era como se uma história invisível fosse sendo contada, revelando segredos que muitos ali prefeririam manter enterrados. "Vocês foram escolhidos para este julgamento porque suas ações impactaram mais vidas do que imaginam", disse a figura, com um tom que era tanto calmo quanto implacável. "Este não é um julgamento como vocês conhecem. Aqui, cada decisão que vocês tomaram será pesada, e o propósito de suas existências será revelado." As palavras ecoaram, deixando todos perplexos. Susan apertou Ethan com mais força enquanto ele observava as luzes fascinado, sem entender completamente o que estava acontecendo. Alguns passageiros começaram a protestar, outros choravam, mas a figura continuou, imperturbável. "Vocês acreditaram que suas vidas eram guiadas por acaso, mas agora verão que cada escolha tem um peso eterno." Imagens começaram a mudar, mostrando momentos em que os passageiros enfrentaram dilemas morais, escolhas entre o certo e o errado. Para Jack,
Era um momento em que ele traiu um colega para subir na carreira. Para Susan, era uma decisão difícil que salvou sua vida, mas custou a de outra pessoa. A verdade era inescapável e o julgamento tinha começado. A projeção das imagens continuava, iluminando o rosto de cada passageiro com cenas de suas vidas. Cada decisão, cada erro e cada sacrifício estavam ali, expostos para todos verem. Jack, que sempre se considerou um homem racional, sentiu seu peito apertar ao ver um momento de sua juventude, quando denunciou um amigo injustamente para garantir uma promoção. Ele fechou os olhos, mas a voz da figura ecoou em sua mente. Você não pode fugir da verdade, Jack. Não aqui. Susan, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhava fixamente para uma cena de seu passado. Era o dia em que decidiu sair de um relacionamento abusivo, mas ao fazê-lo, deixou para trás uma pessoa que acabou se perdendo. Eu não tinha escolha, murmurou, apertando Ethan contra si. A figura se dirigiu a ela. Todos têm escolhas, Susan, algumas mais difíceis que outras, mas o impacto delas vai além do que vocês enxergam. Sua voz, embora calma, parecia pesar uma tonelada sobre cada um. Alguns passageiros começaram a se ajoelhar, implorando por perdão. Uma senhora idosa chorava enquanto segurava um terço, rezando baixinho. Um homem levantou-se abruptamente e gritou: "Isso é uma farsa! Eu não acredito nisso! Quem você pensa que é para nos julgar?" A figura, sem mover-se, respondeu com serenidade: "Eu não julgo. Vocês julgam a si mesmos. Eu sou apenas o reflexo da verdade." A frase pairou no ar, silenciando o homem e fazendo outros se encolherem ainda mais. Ethan, sem entender completamente o que estava acontecendo, olhou para sua mãe e perguntou inocentemente: "Eles estão bravos com você, mamãe?" Susan, incapaz de segurar as lágrimas, abraçou o filho e balançou a cabeça. "Não, meu amor, eles só querem que eu me lembre." Jack, ao ouvir isso, sentiu um estranho senso de responsabilidade crescer dentro dele. "Não é só sobre o que fizemos", ele disse em voz alta, "mas sobre o que somos capazes de fazer a partir disso." A figura pareceu reagir às palavras de Jack, inclinando levemente a cabeça. "Muito bem", disse ela. "O julgamento não é apenas sobre erros, mas sobre aprendizado. Vocês estão aqui para confrontar a verdade, mas também para escolher o que farão com ela. Agora olhem para si mesmos e decidam quem vocês querem ser." O ambiente ficou ainda mais silencioso, enquanto cada passageiro se encarava e enfrentava suas próprias verdades no mais profundo nível. O silêncio era tão profundo que parecia ser parte daquele lugar. Cada passageiro estava imerso em suas próprias memórias, em um confronto interno que não podiam evitar. As luzes ao redor da plataforma começaram a brilhar mais intensamente, enquanto a figura central se movia levemente, como se aguardasse algo importante. Jack foi o primeiro a quebrar o silêncio, erguendo-se lentamente. "Eu entendi", disse ele com a voz firme, mas cheia de emoção. "Não importa o que fizemos no passado. O que importa é o que escolhemos fazer a partir de agora." A figura inclinou a cabeça novamente, como se reconhecesse a declaração de Jack. "Exatamente", respondeu ela, com a voz calma, mas cheia de poder. "O passado não pode ser alterado, mas o futuro ainda é uma tela em branco. Vocês foram trazidos aqui para entender que cada escolha, por menor que pareça, tem o poder de transformar vidas, inclusive as suas." Jack sentiu um peso enorme sair de seus ombros, mas sabia que ainda havia uma decisão a ser tomada. Susan, ainda abraçando Ethan, levantou-se ao lado de Jack. "Eu não vou deixar que meus erros me definam", disse ela, com os olhos brilhando de determinação. "Eu escolho ser alguém melhor, não apenas por mim, mas por ele", completou, olhando para o filho. Outros passageiros começaram a seguir o exemplo, levantando-se um a um e declarando suas intenções. Alguns choravam,
outros permaneciam em silêncio, mas o ambiente, antes carregado de desespero, agora era preenchido por uma sensação de esperança. A figura olhou para todos e ergueu uma mão, fazendo com que as luzes diminuíssem e o ambiente se tornasse mais tranquilo. Vocês passaram no julgamento, disse ela, em um tom mais leve. A lição não era sobre punição, mas sobre compreensão. Vocês são responsáveis por suas escolhas, mas também têm o poder de reescrever suas histórias. Este não é o fim, mas o começo de algo novo. As palavras ecoaram, trazendo uma paz que ninguém esperava sentir naquele momento. De repente, a paisagem começou a desaparecer, dissolvendo-se em uma luz brilhante. Os passageiros sentiram o chão sumir sob seus pés, mas não havia medo. Apenas a sensação de que estavam voltando para onde pertenciam. Quando abriram os olhos novamente, estavam de volta ao avião. As luzes da cabine estavam normais, os motores soavam tranquilos e o piloto anunciava a chegada ao destino. Era como se nada tivesse acontecido, mas para os 237 passageiros, tudo havia mudado. O voo 485 nunca seria esquecido, não pelo mistério, mas pelas vidas que ele transformou naquela noite de Natal.